Mendiga negra interrompe leilão de arte e surpreende milionário com doações inesperadas. A sala estava repleta de brilhos. Luzes pendiam do alto, refletindo em cabelos bem penteados e vestidos de gala. O aroma de vinho caro e comida sofisticada se misturava numa sinfonia luxuosa que exibia a elite da cidade. Era um leilão de arte, uma vitrine do que havia de mais caro e exclusivo. Ali estavam os poderosos, as celebridades e os ricos, todos buscando não apenas aquisições, mas status. Alexandre, um dos milionários mais notáveis da cidade, observava as obras preciosas à sua frente, decidido a garantir o quadro que o tornaria ainda mais admirado. Ele sabia que não bastava só a fortuna. Precisava reafirmar sua posição no topo da hierarquia social. Mas então, a porta dos fundos se abriu. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Uma figura projetou-se na entrada. Uma mulher negra, magra e com roupas esfarrapadas. Zara parecia um espesso deslocado naqueles trajes de gala. Antes que alguém pudesse reagir, ela avançou, segurando um embrulho colorido. "Eu também sou artista!" gritou, com uma voz que ecoou como um tambor, em meio ao murmurinho da elite. As cabeças se voltaram, algumas com desdém, outras com curiosidade. Ela desenrolou o pacote, revelando quadros vividamente coloridos, cheios de imagens cruas das vidas que conhecera nas ruas. Cada traço gritou experiências de dor, de luta, de superação. A arte de Zara contava histórias que a maioria ali ignorava. Alexandre permaneceu paralisado, um nó na garganta. Ele, que sempre se esquivara do sofrimento alheio, viu refletido nas telas um passado que preferia esquecer. Curiosamente atraído, ele deu um passo à frente. A vida de Zara, sua dor, estava explicitamente ali, em cada quadro. Essas peças não são apenas doações. Cada uma delas carrega um pedaço da minha alma. Ela exclamou, desafiando-o. O silêncio era palpável. O murmúrio começou novamente. Uma mistura de compaixão e desprezo. "Quá?" alguém sussurrou. Mas existia uma conexão ali, tênue e inquietante, quase como um arrepio. Alexandre com seu mundo de luxo e Zara com o seu mundo de miséria se olhavam em meio à tensão. O que realmente estava em jogo? O olhar de Zara parecia lhe dizer que o passado espreitava, que cada doação tinha um preço. O que isso significava? O que suas vidas compartilhavam? E assim, enquanto a tensão aumentava e as expressões se tornavam mais intensas, a leilão e a realidade começaram a se entrelaçar de um jeito que ninguém poderia prever. O elegante salão, repleto de riqueza, agora pulsava com uma eletricidade estranha, como se a verdade estivesse prestes a emergir do caos. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca." O silêncio no salão era tão denso que se poderia cortar com uma faca. Zara e Alexandre se encaravam, mas a atenção de todos estava em Zara. As obras expostas nas suas mãos pareciam brilhar, como se quisessem falar sozinhas. Mas, de repente, um barulho estrondoso rompeu o ambiente, fazendo todos pularem.
A porta dos fundos se abriu violentamente e um grupo de homens bem trajados entrou, com expressões ameaçadoras. Era o segurança do leilão, acompanhado por 3 rapazes, todos com fisionomias sombrias, que se aproximaram de Zara. "Saia da nossa frente, sua mendiga!" gritou um deles, puxando-a pelo braço. Alexandre sentiu um frio na espinha. Em vez de se afastar, Zara virou-se para eles, os olhos desafiadores, como se soubesse que algo mais estava em jogo. "Como você se atreve a me tocar?" A voz dela agora estava carregada de uma força que surpreendeu até a si mesma. O ar estava pesado e os murmúrios se tornaram gritos de apoio e reprovação. Enquanto a elite se dividia entre: "É a artista da qual todos falam." A atmosfera mudou. O chique da sala parecia derreter em choque. Um sussurro percorreu a multidão. Alguém já havia ouvido falar de uma artista desaparecida que supostamente tinha um dom extraordinário, criando obras que ofereciam uma conexão sobrenatural com a dor e a esperança. "Zara, você é a Zara aqui?" começou a perguntar um homem idoso, gesticulando com um copo de vinho que tremeu em sua mão. Os seguranças hesitaram. A fama dela os intimidava. Mas um deles, o líder, parecia mais enfurecido. "Não temos tempo para isso. Essa mulher é uma criminosa. Ela deve ser retirada imediatamente." Nesse ponto, algo mudou ainda mais. Um espanto coletivo tomou conta do ambiente, quando um policial entrou abruptamente. "Esperem", apontou para Zara. "Ela é necessária para resolver um caso em aberto." Zara é a única testemunha de um crime que não pode ser revelado aqui. O choque deixou todos sem fala. Alexandre sentiu seu coração disparar. Ele percebeu que aquelas pinturas eram mais do que arte. Eram pedaços de uma história maior, mais sombria. Zara olhou para Alexandre, uma mistura de compreensão e desespero. Se eles descobrirem, será muito pior. O público agora se dividia entre apoiadores e céticos, cada um tentando entender a nova realidade. Relações estavam mudando rapidamente. Aqueles que antes olhavam Zara com desdém, agora a encaravam com curiosidade. Alexandre começou a se mover, sentindo a necessidade de se colocar ao lado de Zara. Algo dentro dele sabia que ela precisaria dele. A tensão era palpável. "O que isso significa, Zara?" ele perguntou. A voz quase um sussurro. O que estava enterrado nas sombras da vida dela. Uma outra porta se abriu fora de vista e um terceiro segurando. "Nós temos que ir agora. É mais perigoso do que você imagina." Zara olhou para Alexandre e os olhos dela brilhavam com a dor da verdade que estava prestes a ser revelada. "A verdade sobre minha arte pode destruir tudo." E a sala, antes de gala e glamour, agora pulsava com uma energia desconhecida. O que estava em jogo era maior do que a competição por status. Era uma luta pela própria vida e pela revelação de um segredo que todos queriam esconder. O leilão, agora um campo de batalha moral, estava prestes a explodir. A tensão se acumulava e um novo mistério emergia, deixando todos se perguntando: o que realmente aconteceu e qual será o preço a pagar? A sala estava em um clamor. As palavras ecoavam nas paredes elegantes, mas a tensão era palpável. Zara olhava ao redor, seu coração acelerado. A presença do policial alterou o clima, mas então, no meio da confusão, algo imprevisto aconteceu. Mais pessoas entraram, desta vez com camisas brancas e crachás visíveis. "Era um choro", gritou uma repórter, avançando em direção a Zara. A multidão se dividiu, alguns a apoiando, outros se afastando, com medo de uma cena constrangedora. Alexandre ficou imóvel, perplexo.
Ele não podia acreditar que toda aquela situação tinha descambado para um ataque midiático. Assim que as luzes começaram a piscar, os flashes das câmeras deixaram a cena ainda mais caótica. "É a artista que sumiu. Deve ser uma fraude", gritava um homem, enquanto o murmúrio aumentava. Zara respirou fundo. Os olhares agora estavam fixos nela. Mas a reviravolta chegou sem aviso, como um furacão. Um dos jornalistas, um jovem de cabelo bagunçado, interrompeu a confusão. "Zara, você fala da luta pela sua arte. Mas e quanto à sua verdadeira identidade? Você não é a verdadeira Zara, é?" Um frio percorreu a sala. As palavras pairavam no ar, pesadas e cortantes. Todos se viraram para ela, esperando por uma resposta. Alexandre sentiu seu coração parar. O mundo parecia ter desacelerado. "Do que você está falando?" Zara tentou parecer confiante, mas a dúvida invadia seu olhar. O jornalista seguiu, sua voz ganhando confiança. "Temos documentos, fotos antigas. Não é você quem estamos procurando. A verdadeira Zara desapareceu anos atrás, enquanto você, de alguma forma, apareceu. Por que não revela isso a todos?" O peso do argumento fez uma onda de murmúrios tomarem conta do salão. Os seguranças hesitaram, enquanto a elite observava com olhos arregalados. Alexandre ficou em choque. A artista que ele havia admirado em sua vulnerabilidade agora parecia uma impostora. Zara se virou para ele, a angústia estampada em seu rosto. "É verdade?" Sua voz tremia. "Não, eu sou eu mesma", ela protestou. Mas o ar tornou-se denso com desconfiança. As câmaras capturavam a fraqueza em seu olhar, as dúvidas se espalhando como uma praga. As cabeças se agitaram, formando um coro de comentários quase insuportáveis. "É uma farsa! Não pode ser verdade! Quem ela realmente é?" A cada palavra lançada, Zara parecia encolher-se. Então, outro jornalista pôs a cereja no bolo. "Se você não é a verdadeira Zara, qual é a verdadeira história por trás dessas obras? O que você realmente esconde?" O silêncio desequilibrado voltou, agora tingido de medo e expectativa. Ela olhou para Alexandre, buscando nele um apoio que estava desaparecendo. "Eu vim da rua. Cada pintura é uma parte da minha vida. Não sou uma impostora." Mas a sala estava em ebulição. Alguns começavam a se afastar, enquanto outros se aproximavam, como se um novo tipo de curiosidade estivessem tomando conta. Os seguranças, antes prontos para prender Zara, agora hesitavam, confusos. O policial que havia entrado antes olhou para ela com uma nova consideração, como se suas ordens de proteção tivessem mudado. "Se você não é quem diz ser, temos problemas ainda maiores." A sala estava prestes a explodir. Alexandre, sentindo a urgência da confusão, aproximou-se, apenas para ouvir Zara sussurrar: "Se eles descobrirem, pode ser o fim para mim e para você." O pavor em sua voz colocou um nó na garganta de Alexandre. E no meio de tudo isso, a verdade que parecia tão segura desmoronava na mente de todos. Quem era Zara, afinal? E o que mais estava oculto sob a superfície brilhante da arte? Enquanto a sala vibrava com novos questionamentos, um novo mistério se formava. O olhar de Zara se fixou em Alexandre, esperando que ele fosse seu único aliado em uma verdade devas. O murmúrio crescendo, mas o foco estava nela. A tensão era tão densa que chegava a ser física. "Se eles descobrirem, pode ser o fim para mim e para você."
O temor nas palavras dela ecoou como um sinal de alerta. E então, como se o universo estivesse ouvindo o apelo de Zara, a porta principal se abriu com um estrondo. Todos se voltaram e uma figura imponente entrou. Era a organizadora do leilão, uma mulher de presença marcante, com cabelo grisalho e um olhar feroz. Antes que alguém pudesse protestar, ela ergueu a mão pedindo silêncio. "Chega, Ramírez!" gritou, dirigindo-se ao policial que estava a um canto. "Você não pode simplesmente entrar aqui e causar essa confusão." Ramírez olhou para ela, visivelmente incomodado. "Mas você não entende. A verdade sobre essa mulher é muito mais complexa do que parece." As palavras cortaram o ar como uma faca. As especulações se intensificaram. Entre flashes e vozes baixas, Zara ficou paralisada. O pânico tomou conta dela. O que mais estavam escondendo? O que mais podia acontecer ali? Mas a organizadora já tinha se dirigido a Zara, o olhar fixo e austero. "Você não deveria ter vindo aqui, Zara. Sabíamos que essa hora chegaria, mas não desse jeito." A multidão sussurrou. O que ela sabe? Do que elas estão falando? As vozes se misturavam, causando um clima de expectativa. "Eu não sou uma criminosa." Zara protestou, sua voz carregada de medo. "Eu sou uma artista. Meus quadros, eles são minha vida." Mãos trêmulas seguravam os canudos de papel que traziam suas obras, como se fossem a única âncora em um mar revolto. "Mas você não é a única que tem segredos, não é?" A organizadora a interpelou, seu tom implacável. "Todos nós temos partes de nós que preferimos esconder." Ao ouvir isso, Alexandre sentiu o sangue esquentar nas veias. Ele teve um impulso incontrolável de defender Zara. Ela está aqui agora, expondo sua arte. E se isso for parte de alguma grande revelação, precisamos ouvir. Mas a organizadora não estava convencida. "Você ainda não percebeu? Zara não é quem você pensa que é. E aqueles quadros, eles não são originários de seu sofrimento, mas de algo ainda mais obscuro. Aquela artista desaparecida, é possível que..." Antes que ela pudesse terminar, um grito cortou a sala. "Aí está ela!" Uma mulher surgiu entre a multidão, com os cabelos desgrenhados e uma expressão angustiada. "Zara, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui! Quem é você?" Alexandre perguntou perplexo. "A verdadeira Zara!" A mulher gritou, e a sala calou instantaneamente. Os olhares se voltaram para ela. "Eu sou a verdadeira artista. Eu desapareci. E você? Você não é nada além de uma impostora." O mundo de Zara desabou. "O quê? A verdadeira Zara?" As palavras dela deixaram todos em choque. "Eu não tenho tempo para isso. Você precisa fugir. Eles estão vindo." A tensão cresceu a níveis insuportáveis. Um frio percorreu a espinha de Alexandre. A sala agora estava em confusão. O que realmente acontecia? A mulher estava apontando o dedo para Zara. Mas naquele momento, um estrondo surgiu do lado de fora. A porta estourou. Policiais armados invadiram o salão. E a verdade estava prestes a vir à tona. "Zara, você será presa por falsificação de identidade. E por muito mais." O chefe dos policiais se adiantou e o pânico tomou conta. Alexandre olhou para Zara, o horror estampado em seu rosto. Ela não era quem dizia ser. A sala estava prestes a explodir e as revelações apenas começavam a surgir. O leilão de arte, que antes era um símbolo de status, agora se tornava um palco de intriga. E a luta pela verdade tomaria rumos inesperados. O que mais estava escondido sob camadas de pintura e sorrisos? O que aconteceu à verdadeira Zara? A resposta estava prestes a desencadear uma tempestade.
E enquanto tudo desmoronava, uma nova pergunta ecoava: quem conseguiria suportar o peso da verdade? A sala estava em pânico. Todo mundo olhava para Zara, a confusão estampada em seus rostos. Os policiais armados avançavam e a tensão aumentava ainda mais. Alexandra, que estava perto, sentiu um nó na garganta. Quem é você? Sou a Zara verdadeira, a artista que sumiu! Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém a apoiasse. Ela não tem direito de estar aqui. O desenrolar da cena era caótico. Alexandre sentiu a adrenalina ferver em suas veias. Zara, o que você está escondendo? Ele decidiu perguntar, sentindo que era hora de enfrentar a verdade. Zara hesitou, os olhos arregalados. Eu estou tentando me proteger, Alexandre. Eles vão acabar comigo. Você não entende? Mas antes que pudesse continuar, a organizadora do leilão avançou, as mãos levantadas. Chega! Se houver alguma verdade, é melhor que seja dita agora. Não vamos mais esconder nada. Os policiais pararam, as armas voltadas para a verdadeira Zara. O silêncio era ensurdecedor. O vento parecia ter sido arrancado da sala. Todos esperavam uma resposta explosiva. Mas o que está acontecendo? Alexandre repetiu, agora com voz firme. Ele se virou para a organizadora. O que você sabe sobre elas? O que está em jogo aqui? As mãos da organizadora tremiam, mas seu olhar era determinado. Zara não é apenas uma artista. Ela é parte de um esquema muito maior, algo que envolve corrupção e subornos de pessoas que estão aqui nesta sala. Um clamor dominou a sala. Isso não pode ser verdade! Alguém gritou. Olhares se cruzavam como se todos estivessem colocando as peças do quebra-cabeça. Quem você está tentando proteger, Zara? A verdadeira Zara recuou, a respiração rápida. Não, eu não queria que isso viesse à tona. Você sabe que tem muito mais aqui, não sabe? Ela viu Alexandre implorando com os olhos. Se eles pegarem você... E nesse momento algo inesperado aconteceu. Uma explosão alta ecoou do lado de fora. Vidros da sala se estilhaçaram e gritos tomaram conta. Um grupo mascarado invadiu o local, armados e furiosos. Ninguém se mexe! Eles gritaram, transformando o pânico em terror absoluto. Alexandre ficou paralisado. O que era aquilo? A confusão virou desespero, enquanto todos procuravam abrigo. Zara parecia ter entendido a gravidade da situação. Eu disse que era perigoso! Ela gritou, o medo claro em sua voz. Eles estão atrás de mim! O mundo ao redor deles desmoronava. O que começara como um leilão elegante se transformava em um pesadelo. A confusão reinava. Gritos, pessoas correndo, polícias gritando ordens. Alexandre olhou para Zara, a urgência em seus olhos. Precisamos sair daqui! Mas enquanto eles tentavam escapar, a verdadeira Zara olhou para a primeira Zara, seu olhar cheio de significado. O que você sabe realmente sobre a arte? O que você realmente fez para ter essas pinturas? A tensão entre elas era palpável, como se antigas feridas estivessem prestes a explodir. Sem aviso, a primeira Zara se virou para Francesco, um homem da elite que estava ali, seu olhar frio. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Um acordo pode ser arruinado por uma mentira. Alexandre sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Quem era realmente aquela mulher? E o que a verdadeira Zara fazia ali? Os robôs explosivos estrondaram novamente, ecoando em sua mente. Cada segundo parecia uma eternidade. Preparem-se! A equipe de segurança gritou. E a sala estava em caos.
No meio disso tudo, Alexandre percebeu que estava em uma teia de enganos que nem ele conseguia compreender. A vida de Zara, a arte e todos ali estavam conectados de maneiras que ele nunca imaginou. Ali, diante de todos, onde a verdade parecia estar prestes a ser revelada, uma nova pergunta pairava no ar. Quem estava realmente manipulando quem? O que a arte ainda escondia? A sala, agora um campo de batalha, continuava agitada como um furacão prestes a eclodir. E tudo o que Alexandre podia fazer era esperar para descobrir as consequências da verdade que todos tentavam enterrar. A sala estava em pânico. Todo mundo olhava para Zara, a confusão estampada em seus rostos. Os policiais armados avançavam e a tensão aumentava ainda mais. Alexandre, que estava perto, sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A verdadeira Zara parecia disposta a explodir tudo. Você não pode ficar aqui. A mulher gritou, apontando o dedo. Se eles descobrirem a verdade, será ainda pior. O murmúrio na sala cresceu. O que você está dizendo? Uma voz alta se ergueu. Quem é você? Sou a Zara verdadeira, a artista que sumiu. Oh! Ela olhou ao redor como se esperasse que alguém a apoiasse. Ela não tem direito de estar aqui. O desenrolar da cena era caótico. Alexandre sentiu a adrenalina ferver em suas veias. Zara, o que você está escondendo? Ele decidiu perguntar, sentindo que era hora de enfrentar a verdade. Zara hesitou, os olhos arregalados. Eu estou tentando me proteger, Alexandre. Eles vão acabar comigo. Você não entende. Mas antes que pudesse continuar, a organizadora do leilão avançou, as mãos levantadas. Chega! Se houver alguma verdade, é melhor que seja dita agora. Não vamos mais esconder nada. Os policiais pararam, as armas voltadas para a verdadeira Zara. O silêncio era ensurdecedor. O vento parecia ter sido arrancado da sala. Todos esperavam uma resposta explosiva. Mas o que está acontecendo? Alexandre repetiu, agora com voz firme. Ele se virou para a organizadora. O que você sabe sobre elas? O que está em jogo aqui? As mãos da organizadora tremiam, mas seu olhar era determinado. Zara não é apenas uma artista. Ela está envolvida em algo muito maior. Algo que envolve corrupção e subornos de pessoas que estão aqui nesta sala. Um clamor dominou a sala. Isso não pode ser verdade! Alguém gritou. Olhares se cruzavam, como se todos estivessem colocando as peças do quebra-cabeça. Quem você está tentando proteger? Zara! A verdadeira Zara recuou. A respiração rápida. Eu não queria que isso viesse à tona. Você sabe que tem muito mais aqui, não sabe? Ela viu Alexandre implorando com os olhos. Se eles pegarem você... E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão alta ecoou do lado de fora. Vidros da sala se estilhaçaram e gritos tomaram conta. Um grupo mascarado invadiu o local, armados e furiosos. Ninguém se mexe! Eles gritaram, transformando o pânico em terror absoluto. Alexandre ficou paralisado. O que era aquilo? A confusão virou desespero, enquanto todos procuravam abrigo. Zara parecia ter entendido a gravidade da situação. Eu disse que era perigoso, ela gritou, o medo claro em sua voz. Eles estão atrás de mim. Naquele caos, a verdadeira Zara se virou, seu olhar fervilhando com a intensidade de uma tempestade. Você não tem ideia do que está fazendo. Ela apontou para outra Zara. É você quem está atraindo isso. Você não é apenas uma artista. Você é a razão pela qual tudo isso começou. O coração de Alexander disparou. O que você está dizendo?
Ele olhou entre as duas mulheres. A sala estava tão tensa que qualquer respiração parecia um crime. Ela me roubou tudo! A verdadeira Zara gritou, as lágrimas escorregando pelo seu rosto. Minhas obras! Minha identidade! Eu sei que a arte dela não é apenas uma forma de expressão. É uma fachada. Ela está trabalhando para um cartel, um grupo que se aproveita da fragilidade de artistas como nós. Um novo murmúrio tomou conta da sala, mais forte que o anterior. O caos, agora, era um turbilhão de emoções. Alexandre ficou chocado. Cartel? De que você está falando? A Zara original olhou diretamente para Alexandre. Ela tem um acordo com eles. Ela usou a sua arte para transferir dinheiro sujo. Todas aquelas histórias nas pinturas não passam de mentiras. Um grito de incredulidade ecoou na sala. Olhares trocados, sussurros desesperados. Alexandre não podia acreditar no que ouvia. Cada palavra parecia uma facada. Ele olhou para Zara, sua confusão se transformando em desespero. Isso é verdade? Isso não é verdade. Eu sou eu mesma, Zara respondeu, segurando os quadros com força, como se eles fossem a única coisa que a mantinha ali, em pé. Mas os olhares pesavam sobre ela, e a verdade que estava prestes a surgir parecia desmoronar sua fachada. A situação virou um campo de batalha de emoções. Em meio a tudo isso, a explosão quebrou o silêncio novamente, fazendo a tensão disparar. Eles estão aqui por você, gritou uma voz vinda do fundo. Um membro da segurança, com o rosto pálido de choque, apareceu. O cartel decidiu que é hora de apagar qualquer traço de você, Zara. E foram essas palavras que fizeram o chão sob os pés de todos tremer. A sala, antes cheia de pretensões e status, agora se tornara uma armadilha mortal. O que começara como uma busca por autoridade agora se tornava uma luta pela sobrevivência. O que realmente havia naquela história? E a arte, que antes prometia beleza, agora era um caminho repleto de mentiras e traições que poderiam custar vidas. Com os gritos crescendo e os policiais em alerta, a única certeza era a incerteza do que viria a seguir. A sala estava em pânico. Todo mundo olhava para Zara, a confusão estampada em seus rostos. Os policiais armados avançavam e a tensão aumentava ainda mais. Alexandre, que estava perto, sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A verdadeira Zara parecia disposta a explodir tudo. Você não pode ficar aqui! A mulher gritou apontando o dedo. Se eles descobrirem a verdade, será ainda pior. O murmúrio na sala cresceu. O que você está dizendo? Uma voz alta se ergueu. Quem é você? Sou a Zara verdadeira, a artista que sumiu. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém a apoiasse. Ela não tem direito de estar aqui. O desenrolar da cena era caótico. Alexandre sentiu a adrenalina ferver em suas veias. Zara, o que você está escondendo? Ele decidiu perguntar, sentindo que era hora de enfrentar a verdade. Zara hesitou, os olhos arregalados. Eu tô tentando me proteger, Alexandre. Eles vão acabar comigo. Você não entende. Mas antes que pudesse continuar, a organizadora do leilão avançou, as mãos levantadas. Chega! Se houver alguma verdade, é melhor que seja dita agora. Não vamos mais esconder nada. Os policiais pararam, as armas voltadas para a verdadeira Zara. O silêncio era ensurdecedor. O vento parecia ter sido arrancado da sala. Todos esperavam uma resposta explosiva. Mas o que está acontecendo? Alexandre repetiu, agora com voz firme. Ele se virou para a organizadora. O que você sabe sobre elas? O que está em jogo aqui? As mãos da organizadora tremiam.
Mas seu olhar era determinado. Zara não é apenas uma artista. Ela está envolvida em algo muito maior. Algo que envolve corrupção e subornos de pessoas que estão aqui nesta sala. Um clamor dominou a sala. Isso não pode ser verdade. Alguém gritou. Olhares se cruzavam como se todos estivessem colocando as peças do quebra-cabeça. Quem você está tentando proteger, Zara? A verdadeira Zara recuou, a respiração rápida. Não, eu não queria que isso viesse à tona. Você sabe que tem muito mais aqui, não sabe? Ela viu Alexandre implorando com os olhos. Se eles pegarem você... E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão alta ecoou do lado de fora. Vidros da sala se estilhaçaram e gritos tomaram conta. Um grupo mascarado invadiu o local, armados e furiosos. Ninguém se mexe, eles gritaram, transformando o pânico em terror absoluto. Alexandre ficou paralisado. O que era aquilo? A confusão virou desespero enquanto todos procuravam abrigo. Zara parecia ter entendido a gravidade da situação. Eu disse que era perigoso! Ela gritou, o medo claro em sua voz. Eles estão atrás de mim! Naquele caos, a verdadeira Zara se virou, seu olhar fervilhando com a intensidade de uma tempestade. Você não tem ideia do que está fazendo. Ela apontou para a outra Zara. É você quem está atraindo isso. Você não é apenas uma artista. Você é a razão pela qual tudo isso começou. O coração de Alexandre disparou. O que você está dizendo? Ele olhou entre as duas mulheres. A sala estava tão tensa que qualquer respiração parecia um crime. Ela me roubou tudo. A verdadeira Zara gritou, as lágrimas escorregando pelo seu rosto. Minhas obras, minha identidade. Eu sei que a arte dela não é apenas uma forma de expressão. É uma fachada. Ela está trabalhando para um cartel, um grupo que se aproveita da fragilidade de artistas como nós. Um novo murmúrio tomou conta da sala, mais forte que o anterior. Alexandre ficou chocado. Cartel? De que você está falando? A Zara original olhou diretamente para Alexandre. Ela tem um acordo com eles. Ela usou a sua arte para transferir dinheiro sujo. Todas aquelas histórias nas pinturas não passam de mentiras. Um grito de incredulidade ecoou na sala. Olhares trocados, sussurros desesperados. Alexandre não podia acreditar no que ouvia. Cada palavra parecia uma facada. Ele olhou para Zara, sua confusão se transformando em desespero. Isso é verdade? Isso não é verdade. Eu sou eu mesma, Zara respondeu, segurando os quadros com força. Como se eles fossem a única coisa que a mantinha ali, em pé. Mas os olhares pesavam sobre ela. E a verdade que estava prestes a surgir parecia desmoronar sua fachada. A situação virou um campo de batalha de emoções. E em meio a tudo isso, a explosão quebrou o silêncio novamente, fazendo a tensão disparar. Eles estão aqui por você! Gritou uma voz vinda do fundo. Um membro da segurança, com o rosto pálido de choque, apareceu. O cartel decidiu que é hora de apagar qualquer traço de você, Zara. E foram essas palavras que fizeram o chão sob os pés de todos tremer. A sala, antes cheia de pretensões e status, agora se tornara uma armadilha mortal. O que começara como uma busca por autoridade agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. O que realmente havia naquela história. E a arte que antes prometia beleza, agora era um caminho repleto de mentiras e traições que poderiam custar vidas. Com os gritos crescendo e os policiais em alerta, a única certeza era a incerteza do que viria a seguir. A sala estava em pânico. Todo mundo olhava para Zara, a confusão estampada em seus rostos. Os policiais armados avançavam e a tensão aumentava ainda mais. Alexandre, que estava perto, sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A verdadeira Zara parecia disposta a explodir tudo.
Você não pode ficar aqui! A mulher gritou apontando o dedo. Se eles descobrirem a verdade, será ainda pior. O murmúrio na sala cresceu. O que você está dizendo? Uma voz alta se ergueu. Quem é você? Sou a Zara verdadeira, a artista que sumiu. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém a apoiasse. Ela não tem direito de estar aqui. O desenrolar da cena era caótico. Alexandre sentiu a adrenalina ferver em suas veias. Zara, o que você está escondendo? Ele decidiu perguntar, sentindo que era hora de enfrentar a verdade. Zara hesitou, os olhos arregalados. Eu estou tentando me proteger, Alexandre. Eles vão acabar comigo. Você não entende. Mas antes que pudesse continuar, a organizadora do leilão avançou, as mãos levantadas. Chega! Se houver alguma verdade, é melhor que seja dita agora! Não vamos mais esconder nada. Os policiais pararam, as armas voltadas para a verdadeira Zara. O silêncio era ensurdecedor. O vento parecia ter sido arrancado da sala. Todos esperavam uma resposta explosiva. Mas o que está acontecendo? Alexandre repetiu, agora com voz firme. Ele se virou para a organizadora. O que você sabe sobre elas? O que está em jogo aqui? As mãos da organizadora tremiam, mas seu olhar era determinado. Zara não é apenas uma artista. Ela está envolvida em algo muito maior. Algo que envolve corrupção e subornos de pessoas que estão aqui nesta sala. Um clamor dominou a sala. Isso não pode ser verdade! Alguém gritou. Olhares se cruzavam como se todos estivessem colocando as peças do quebra-cabeça. Quem você está tentando proteger, Zara? A verdadeira Zara recuou, a respiração rápida. Não, eu não queria que isso viesse à tona. Você sabe que tem muito mais aqui, não sabe? Ela viu Alexandre, implorando com os olhos. Se eles pegarem você... E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão alta ecoou do lado de fora. Vidros da sala se estilhaçaram e gripos tomaram conta. Um grupo mascarado invadiu o local, armados e furiosos. Ninguém se mexe! Eles gritaram, transformando o pânico em terror absoluto. Alexandre ficou paralisado. O que era aquilo? A confusão virou desespero, enquanto todos procuravam abrigo. Zara parecia ter entendido a gravidade da situação. Eu disse que era perigoso! Ela gritou, o medo claro em sua voz. Eles estão atrás de mim! Naquele caos, a verdadeira Zara se virou, seu olhar fervilhando com a intensidade de uma tempestade. Você não tem ideia do que está fazendo. Ela apontou para outra Zara. É você quem está atraindo isso. Você não é apenas uma artista. Você é a razão pela qual tudo isso começou. O coração de Alexandre disparou. O que você está dizendo? Ele olhou entre as duas mulheres. A sala estava tão tensa que qualquer respiração parecia um crime. Ela me roubou tudo! A verdadeira Zara gritou, as lágrimas escorregando pelo seu rosto. Minhas obras, minha identidade. Eu sei que a arte dela não é apenas uma forma de expressão. É uma fachada. Ela está trabalhando para um cartel, um grupo que se aproveita da fragilidade de artistas como nós. Um novo murmúrio tomou conta da sala, mais forte que o anterior. Alexandre ficou chocado. Cartel? De que você está falando? A Zara original olhou diretamente para Alexandre. Ela tem um acordo com eles. Ela usou a sua arte para transferir dinheiro sujo. Todas aquelas histórias nas pinturas não passam de mentiras. Um grito de incredulidade ecoou na sala. Olhares trocados, sussurros desesperados. Alexandre não podia acreditar no que ouvia. Cada palavra parecia uma facada. Ele olhou para Zara, sua confusão se transformando em desespero. Isso é verdade?
Isso não é verdade. Eu sou eu mesma. Zara respondeu, segurando os quadros com força, como se eles fossem a única coisa que a mantinha ali, em pé. Mas os olhares pesavam sobre ela, e a verdade que estava prestes a surgir parecia desmoronar sua fachada. A situação virou um campo de batalha de emoções. E, em meio a tudo isso, a explosão quebrou o silêncio novamente, fazendo a tensão disparar. Eles estão aqui por você, gritou uma voz vinda do fundo. Um membro da segurança, com o rosto pálido de choque, apareceu. O cartel decidiu que é hora de apagar qualquer traço de você, Zara. E foram essas palavras que fizeram o chão sob os pés de todos tremer. A sala, antes cheia de pretensões e status, agora se tornara uma armadilha mortal. O que começara como uma busca por autoridade, agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. Foi então que uma figura familiar emergiu do grupo mascarado. Um homem de terno escuro, com um olhar gélido. Olhando para a verdadeira Zara, ele sorriu. Surpresa! Eu pensei que você tivesse sido mais astuta. Mas olhe onde você está agora, no meio de tudo isso. Alexandre se virou, chocado. Ele conhecia aquele homem. Era o velho amigo de sua família, um investidor de arte com um passado suspeito. O que você está fazendo aqui? Alexandre perguntou, perplexo. Ah, meu caro Alexandre, eu estava apenas observando. As peças se movimentam e a verdade sempre vem à tona, não é mesmo? O homem fez uma pausa, seu olhar permeando a multidão. Zara não é a única que tem segredos. Você também tem suas conexões, não tem? E elas são mais profundas do que você imagina. Um frio percorreu a coluna de Alexandre. O que ele queria dizer? Que segredos? Que ligações ele escondia? O homem continuou. Estamos todos no mesmo barco, meu amigo. E se essas revelações saírem, todos vocês irão se afundar. O pânico se elevou. Olhares se cruzavam e murmúrios cresciam. Alexandre olhou para Zara e todos os sentimentos de compaixão desapareceram sob a sombra da dúvida. Do que ele está falando? O que você realmente esconde, Zara? E naquele instante, o mundo à sua volta parecia desmoronar. A verdade sobre todos estava prestes a emergir, e a próxima revelação poderia mudar tudo. O pânico, as mentiras, os segredos, tudo flutuava no ar como fumaça ardente, prestes a explodir. Enquanto a confusão mudava, a única coisa que Alexandre sabia com certeza era que eles estavam prestes a descobrir muito mais do que imaginavam. A sala estava prestes a ser envolta em um novo caos, e ninguém sabia como isso terminaria. A sala estava em pânico. Todo mundo olhava para Zara, a confusão estampada em seus rostos. Os policiais armados avançavam e a tensão aumentava ainda mais. Alexandre, que estava perto, sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A verdadeira Zara parecia disposta a explodir tudo. Você não pode ficar aqui, a mulher gritou apontando o dedo. Se eles descobrirem a verdade, será ainda pior. Um murmúrio na sala cresceu. O que você está dizendo? Uma voz alta se ergueu. Quem é você? Sou a Zara verdadeira, a artista que sumiu. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém a apoiasse. Ela não tem direito de estar aqui. O desenrolar da cena era caótico. Alexandre sentiu a adrenalina ferver em suas veias. Zara, o que você está escondendo? Ele decidiu perguntar, sentindo que era hora de enfrentar a verdade. Zara hesitou, os olhos arregalados. Eu estou tentando me proteger, Alexandre. Eles vão acabar comigo. Você não entende?
Mas antes que pudesse continuar, a organizadora do leilão avançou, as mãos levantadas. Chega, se houver alguma verdade, é melhor que seja dita agora. Não vamos mais esconder nada. Os policiais pararam, as armas voltadas para a verdadeira Zara. O silêncio era ensurdecedor, o vento parecia ter sido arrancado da sala. Todos esperavam uma resposta explosiva. Mas o que está acontecendo? Alexandre repetiu, agora com voz firme. Ele se virou para a organizadora. O que você sabe sobre elas? O que está em jogo aqui? As mãos da organizadora tremiam, mas seu olhar era determinado. Zara não é apenas uma artista. Ela está envolvida em algo muito maior, algo que envolve corrupção e subornos de pessoas que estão aqui, nesta sala. Um clamor dominou a sala. Isso não pode ser verdade! Alguém gritou. Olhares se cruzavam como se todos estivessem colocando as peças do quebra-cabeça. Quem você está tentando proteger, Zara? A verdadeira Zara recuou, a respiração rápida. Não, eu não queria que isso viesse à tona. Você sabe que tem muito mais aqui. Não sabe? Ela viu Alexandre implorando com os olhos. Se eles pegarem você. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão alta ecoou do lado de fora. Vidros da sala se estilhaçaram e gritos tomaram conta. Um grupo mascarado invadiu o local, armados e furiosos. Ninguém se mexe! Eles gritaram, transformando o pânico em terror absoluto. Alexandre ficou paralisado. O que era aquilo? A confusão virou desespero, enquanto todos procuravam abrigo. Zara parecia ter entendido a gravidade da situação. Eu disse que era perigoso! Ela gritou, o medo claro em sua voz. Eles estão atrás de mim! Naquele caos, a verdadeira Zara se virou, seu olhar fervilhando com a intensidade de uma tempestade. Você não tem ideia do que está fazendo! Ela apontou para outra Zara. É você quem está atraindo isso. Você não é apenas uma artista. Você é a razão pela qual tudo isso começou. O coração de Alexandre disparou. O que você está dizendo? Ele olhou entre as duas mulheres. A sala estava tão tensa que qualquer respiração parecia um crime. Ela me roubou tudo. A verdadeira Zara gritou, as lágrimas escorregando pelo seu rosto. Minhas obras, minha identidade. Eu sei que a arte dela não é apenas uma forma de expressão, é uma fachada. Ela está trabalhando para um cartel, um grupo que se aproveita da fragilidade de artistas como nós. Um novo murmúrio tomou conta da sala, mais forte que o anterior. Alexandre ficou chocado. Cartel? De que você está falando? A Zara original olhou diretamente para Alexandre. Ela tem um acordo com eles. Ela usou a sua arte para transferir dinheiro sujo. Todas aquelas histórias nas pinturas não passam de mentiras. Um grito de incredulidade ecoou na sala. Olhares trocados, sussurros desesperados. Alexandre não podia acreditar no que ouvia. Cada palavra parecia uma facada. Ele olhou para Zara, sua confusão se transformando em desespero. Isso é verdade? Isso não é verdade. Eu sou eu mesma. Zara respondeu, segurando os quadros com força, como se eles fossem a única coisa que ela mantinha ali, em pé. Mas os olhares pesavam sobre ela, e a verdade que estava prestes a surgir parecia desmoronar sua fachada. Então, inesperadamente, um tiro foi disparado. O som explodiu na sala, e o pânico alcançou um novo patamar. Uma das figuras mascaradas caiu e a sala inteira ficou em silêncio, chocada. Era um momento que cortava a respiração. Alexandre se virou apavorado. O homem que ele conhecia, o investidor de arte, aproximou-se, revelando um sorriso. Você vê? Tudo isso foi um jogo. Um grande, belo jogo. Ele ergueu a arma, apontando para Zara. E você, minha cara,
Não deveria ter se metido onde não era chamada. Todos na sala ficaram em choque. O que ele queria dizer? Alexandre olhou para Zara, sua mente correndo. Ela não era apenas uma artista? O que mais estava por trás da cortina? Você já estava dentro desse plano o tempo todo? Alexandre sussurrou, seu mundo virando de cabeça para baixo. Você foi um útil fantoche, querido. Tudo estava sob controle, até você decidir se intrometer. O homem retomou, desdenhoso. Mas não se preocupe, o show apenas começou. É desse ponto que a sala se transformou, com o medo transbordando e a tensão arrastando cada um para um abismo. Zara, agora em um dilema, teve que se decidir. Lutava pela verdade que poderia libertá-la ou se entregava a um destino muito mais sinistro? A única certeza era que nada do que estava acontecendo era o que parecia. Preparem-se para o que vem a seguir, ele exclamou, ligando um dispositivo em seu bolso. A sala tremeu com a ameaça e todos se perguntavam o que viria a seguir. O leilão de arte agora era um campo de batalha e a única certeza era a incerteza. As luzes começaram a piscar e o caos reinava. Uma nova realidade estava prestes a se revelar e ninguém sabia como as peças se encaixariam. O que Zara faria? E qual seria o preço a pagar por registrar a verdadeira arte de suas vidas? O pânico. A figura mascarada disparou um novo tiro para o alto e o som reverberou como um trovão. Ninguém se mexe! Ecoou pela sala e a tensão se tornou palpável. Alexandre se sentiu engolido pela confusão. Ele olhou para Zara, seus olhos refletindo medo e determinação. Enquanto isso, a verdadeira Zara chorava, a raiva em seu rosto visível. Você não pode deixá-los te enganar. A voz dela cortou o ar. Eu sou a artista, a verdadeira artista. Silêncio! Você vai pagar por roubar minha vida, gritou a figura mascarada, olhando diretamente para a verdadeira Zara. O clima estava insuportável. Alexandre, com o coração disparado, desviou seu olhar de uma mulher para outra. Zara, o que está acontecendo? O que você realmente esconde? Ele precisava entender tudo de uma vez por todas. Zara respirou fundo, as mãos tremendo. A arte era a única coisa que eu tinha para sobreviver. Cada quadro, cada história era minha vida. Mas o cartel, eles não me deixaram outra saída. O desespero transparecia em sua voz, mas ela ainda parecia determinada a lutar. Os olhos da verdadeira Zara brilharam de indignação. Você não tem o direito de usar minha vida como desculpa. Ela gesticulou, um furacão de emoções. Eu estive presa, desaparecida, e você acabou com tudo. Você se infiltrou na minha vida. A confusão se intensificava. Os seguranças hesitaram, confusos. Alexandre olhou para eles, uma ideia surgindo em sua mente. Precisamos fazer algo. Se eles estão atrás de você, teremos que lutar juntos. A figura mascarada se aproximou, a arma ainda apontada. Você não deve se meter, garoto. Isso não é sua batalha. Mas Alexandre não se deixou intimidar. O que você quer? Perguntou ele, encarando aquele homem. Quer destruir todo mundo aqui? Quer que a verdade morra? Ele moveu-se para proteger as duas Zaras. Não vou deixar que façam isso com elas. Nesse momento, as luzes da sala piscaram violentamente e um policial gritou: Fora todos! Temos a situação sob controle. O caos se espalhou e as pessoas começaram a correr. Zara agarrou a mão de Alexandre. Vá! Fuja! Sua voz soou clara, mas o desespero estava presente. Climaticamente, tudo se esvaiu em um turbulhão. Não! Eu não vou te deixar aqui! Alexandre respondeu com firmeza, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas era tarde demais. Mais tiros foram disparados e a verdadeira Zara estava agora encurralada. Com um último olhar, o homem mascarado rugiu.
Vocês duas não podem sobreviver a isso. Em um instante, ele apertou o botão de um dispositivo em seu bolso. Luzes começaram a piscar velozes. Alexandre se virou para Zara. Siga-me! Ele puxou-a, mas a confusão dominou os dois momentos. Os gritos se fundiram ao caos enquanto as luzes piscavam cada vez mais rapidamente. As duas Arias se entreolharam, um entendimento mudo passando entre elas. Você precisa encontrar a verdade, não importa o preço. A verdadeira Zara gritou, a voz cheia de paixão. Eu achava que tinha encontrado, mas a arte já não era suficiente. A outra respondeu, enfatizando a jornada dolorosa que haviam compartilhado. E era isso. Naquele momento final, o vínculo entre elas se fortificou. Alexandre sentiu o peso da verdade que ainda estava por vir. Mas a hora não era de hesitar. Os policiais irromperam a sala e levaram as duas Arias, enquanto Alexandre lutava contra a corrente do público, titubeando entre o choque e a esperança. A luta continua! Gritou um policial, direcionando as ordens. Vamos garantir que a verdade prevaleça. E assim, enquanto a sala começava a se esvaziar, Alexandre viu as duas mulheres sendo levadas. Um misto de alívio e receio pulsando em seu coração. O que acontecerá com elas? Ele se perguntou. Qual será o destino da verdadeira arte e E então a pergunta permanecia no ar. Uma sensação de necessidade pairando. O que estava por vir? A mente de Alexandre girava em uma dança de curiosidade e preocupação. Agora, a solução estaria em mãos, e o próximo movimento deles definiria o futuro. Veria a verdade emergir? Rodeado por incertezas, Alexandre sabia que não poderia esquecer as Arias. A última imagem delas se apagando sob o caos ecoou em sua mente como uma canção melancólica. Mas e você? Está pronto para descobrir o que acontece a seguir? Então é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam isso. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre desfecho inesperado. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um S.